Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês uma receita simples de pão. Para quem nunca fez pão, essa receita é uma receita muito simples. Para aquela pessoa que quer fazer pão, quer começar a fazer uns pão caseiro, essa é a receita mais simples que eu vou mostrar para vocês, que é com apenas 4 ingredientes. Vamos lá. Eu tenho aqui 230 gramas de farinha de trigo. Pode ser qualquer farinha. Basicamente vai dar 3 xícaras de farinha. Tenho aqui também 7 gramas de sal, que dá meia colher de sopa de sal. E aqui eu tenho 4 gramas de fermento biológico seco. E para dividir esse fermento, que muitas balanças nem pesa 4 gramas, pesa a partir de 5, 7 gramas. Eu coloquei num pires e dividi, deixei a menor parte para minha receita e a maior parte eu separei. E tenho 230 ml de água. O que acontece? Vamos começar aqui a nossa receita. Eu vou colocar aqui de um lado o sal, e nesse momento eu não quero que se misture o sal e o fermento. De outro lado vou colocar o fermento. Nesse primeiro momento eu vou dar aquela leve misturada no fermento, no lado do fermento. Vou misturar agora com sal, dar aquela misturada. E o que acontece? Você vai colocando a água aos poucos. Você que nunca fez pão, essa receita, você vai colocando a água aos poucos. É melhor que você deixe no primeiro momento essa receita mais dura do que ela muito mole. E você vai adaptando, colocando a água aos poucos e vendo o ponto da massa. Abri um buraquinho no meio, vou colocar um pouco dessa minha água. Começo no primeiro momento misturar com uma colher de pau. No primeiro momento você vai misturar assim. Percebo que se eu colocar mais um pouco de água vai me ajudar. Por que eu falo para você colocar a água aos poucos? Porque cada farinha tem uma absorção diferente da água. Misturei aqui um pouco com essa minha colher. Vou limpar minha colher. E agora, com as mãos limpas, bem lavadas, eu vou começar a manusear. É importante que você use apenas uma mão e deixe a outra mão para segurar o seu bol. E olha como eu trabalho a massa. Eu vou juntando toda a farinha que está em volta da minha massa. Olha que legal, a minha massa está maravilhosa, boa de trabalhar. Estou buscando todo que está em volta. E agora o que acontece, né? Vou colocar essa massa na minha pedra. E vou trabalhar essa massa até que ela vire uma bola e não tenha mais esses farelinhos, esses pedacinhos soltos, ok? Vamos trabalhar. Ainda não estou sovando, estou só juntando a minha massa, Perceba que ela já está uma massa bem elástica, olha só. Eu vou juntando tudo que tenho aqui de farinha. Juntei. Olha só como que está a minha massa. Essa massa, o que é legal, quanto mais água você pôr nessa massa, o resultado do seu pão é melhor. Só tome cuidado
quando for adicionar a água. Eu aqui já estou fazendo o trabalho basicamente de sovar, mas ainda vou colocar um pouco mais de água. E o que acontece? Eu vou abrir nesse momento, vou colocar mais um pouco. Olha a minha massa como que tá. Vou colocar mais um pouco de água e é necessário tomar cuidado. Se você tiver uma colher de sopa para colocar a água, porque eu vou colocar bem pouco. Essa água está em temperatura ambiente. Vou puxando as dobras aqui, apertando, puxo mais um pouco, vou apertando, apertei minha massa e vou trabalhar essa massa. Você vai sentir a textura da sua massa. Vou aqui agora fazer uma bola com essa massa. Por quê? Porque esse vai ser o momento que a farinha vai absorver toda a água da massa. Vou fazer uma bola, ainda não está lisinha, e vou deixar ela descansar por 10 minutos no meu bol, que é para poder ela absorver toda a água que foi colocada na farinha. E daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês. Bom pessoal, passaram-se 10 minutos. Olha como a nossa massa está. Deixei coberta com meu pano. Vou tirá-la do bol para mostrar a vocês como essa massa está elástica. Olha que a textura dela já mudou, está elástica. O que acontece? Aqui agora nós vamos trabalhar a sova dessa massa, nós vamos sovar essa massa. Uma técnica de sova, que existe várias técnicas, mas vou mostrar uma técnica aqui para vocês. O que acontece? Com uma das mãos seguro a ponta, com outra mão com essa parte aqui, eu vou trabalhar a massa sem rasgá-la. Puxo, puxo, viro um ângulo de 90 graus, puxo a massa aqui e vou sovando. Isso me leva a mais ou menos uns 10 minutos. Se precisar de mais um pouco, uns 5 minutinhos, você vai sovar essa massa mais um pouco. Olha como eu faço. Viro a massa 90 graus, vou sovando, seguro uma ponta, puxo sem rasgar minha massa. Não precisa ter pressa, vai devagarzinho, 90 graus, puxo. E olhe como a massa vai tomando outra textura. Sovando. Agora com as duas mãos. Percebe como é fácil e gostoso de trabalhar essa massa. Eu preciso que ela fique com a textura bem lisa. Agora é a hora que eu preciso que ela fique bem lisa. E esse trabalho de sova é que vai te dar essa textura na sua massa. Bem pessoal, sovei bastante minha massa, olha como ela tá lisinha. E agora eu vou fazendo uma bola com as duas mãos. Olha que eu trabalho com esses dois dedos, os dedos midinhos das duas mãos, fazendo esse formato. Zambola, vou colocar de volta no meu bol e agora eu vou deixar descansar por 1 hora.
Enquanto a massa descansa, você aproveita para untar sua forma. Eu aqui estou apenas untando com óleo e não vou polvilhar. Vou usar ela só untada, ok? Ok, pessoal? A nossa massa descansou 1 hora e olha como que tá linda esta massa. Olha só, agora com as pontinhas de dedo, delicadamente, você vai tirar essa massa do bowl e colocar a parte que está lisa para baixo. Você vai abrir a sua massa, vai abrindo a sua massa delicadamente, vai abrindo a sua massa e nós vamos agora começar a modelar o pão. Se a massa estiver grudando na sua mão, a minha não está. Se estiver grudando na sua mão, você pode usar um pouquinho de farinha. E aqui, rapidamente, você vai dobrar essa parte para dentro. Dobrei essa parte dos lados, formando um triângulo. Aí você vem da ponta do triângulo, preste bem atenção, para dentro. Você vem apertando com os dedos, da ponta do triângulo para dentro. Quando chegar na segunda dobradura, você vai usar os 2 polegares para pressionar e fazer essa dobradura. Lembrando que as pontas sempre ficam para baixo e a parte da abertura para baixo. Você vai pegar, procure pegar esse pão com as 2 mãos para que a tensão colocada na pedra é que vai dar aquela pestana do pão, aquela parte mais saliente da costa. Está modelado o nosso pão. Nós vamos levar para nossa assadeira que já está untada e nós vamos esperar mais 30 minutos para ele descansar novamente. Lembrando que se tiver muito calor aí na sua região, se estiver muito quente a sua cozinha, isso pode demorar 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Isso depende de como que está o clima na sua região ou na sua cozinha. Vamos deixar por 30 minutos e vamos mostrar como ficou o nosso pão. Vou cobrir e já te mostro. Enquanto a massa descansa, você já pode pré-aquecer o forno a 250 graus, porque em média um forno leva de 15 a 20 minutos para aquecer. Para assar esse pão, nós vamos precisar de bastante calor e não se preocupe em aquecer seu forno no máximo, porque esses equipamentos domésticos, mesmo que o termostato dele marque acima de 200 graus, ele costuma chegar sempre a 200 graus. E outra dica que eu te dou: se seu forno tem grill, ou grelhado, ou gratinado, você deixa ele no primeiro momento desligado. Pré-aqueça bastante esse forno e nós vamos precisar para assar esse pão de vapor e seco e calor seco, vapor e calor seco. E para isso existem 2 métodos que eu vou te mostrar. Ou você borrifa a água no pão, ou você faz esse método, que é pegar uma forma, colocar um pano dentro e colocar água fervendo. Nesse processo, para assar esse pão, é bom que você use os 2 métodos. Eu vou mostrar para você como se faz. Que eu estou com a água fervendo, eu vou adicionar a minha forma. Coloque sempre na parte de baixo do fogão para que esse pano com essa água crie vapor para o nosso pão que vai estar assando, ok? Agora vamos mostrar o pão. Passaram-se 30 minutos, o nosso pão já cresceu. Você agora vai precisar dar um corte com uma faquinha de serra, uma faquinha caseira que você consegue, não muito profundo, de uns meio centímetro,
para poder ajudar a criar essa crosta desse pão. Vamos lá. Um movimento só do início. Coloque o pão no forno. Nesse primeiro momento, borrife um pouquinho de água e deixe assar por 20 minutos. 20 minutos passado, você retira a forma que está com pano para que o pão possa dourar. Passados-se 20 minutos, precisamos retirar o recipiente com água para que o calor seco permaneça e o pão possa dourar. Vou retirar aqui, fechar o forno e vou aguardar mais 15 a 20 minutinhos. Bem, pessoal, tirei do forno, passou mais 20 minutinhos, olha como ele está douradinho, moreninho. Eu coloquei ele sobre a grade do fogão, para que ele descanse. É preciso que ele descanse pelo menos uns 20 a 30 minutos para que possa cortar. Senão o miolo dele vai estar todo cozido, todo embolorado. E muitas vezes a gente acha que não deu certo a receita. Então precisa que espere esse tempo de descanso para a gente cortar o nosso pão. Aí eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso pão por dentro. Ok, pessoal, o meu pão descansou depois de assado. Vamos ver como ele ficou. Olha só o barulhinho desse pão. Olha a crocância. Olha só como ele ficou por dentro. Maravilhoso, olha. Macio, delicioso. Vou cortar mais uma fatia aqui para vocês. Ver que delícia ficou o nosso pão. Então, faça essa receita, mande pergunta, comente lá o que vocês acharam, ok? Obrigado!